Olá, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Olha só, pessoal, aqui em Provérbios 14, 29, diz assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado, ele revela a insensatez. E quantas são as pessoas que são precipitadas? Precipitadas no julgamento, precipitadas numa atitude, precipitadas, são rápidas, mas não é uma rapidez, uma ação. Elas são precipitadas, elas não têm reflexão, elas não são flexíveis. E essa precipitação põe tudo a perder. Sim, nós vemos muitas guerras que foram perdidas na precipitação, porque não teve uma logística. Quantos jogos, campeonatos, seja de futebol, handebol, rugby, futebol americano, vôlei, que uma precipitação do jogador pôs tudo a perder. Um planejamento de meses por um precipitado pôs tudo a perder. A Bíblia também fala de pessoas, biblicamente falando, que foram precipitados. Um exemplo, Provérbios 29 diz assim: tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que um dele. E o precipitado, ele fala sem pensar. O precipitado, ele age no impulso de momentos, ele se apressa em atitudes, decisões. A Bíblia fala de Sara. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que daqui a um ano ele voltaria e seria pai. Mas a Sara, ela não quis esperar. Lá em Gênesis capítulo 16, fala que ela não quis esperar. Então ela pegou a serva dela, a Agar, e ofereceu para Abraão coabitar com ela, para que nascesse um filho, e esse filho fosse filho dela. Mas Deus tinha falado que Abraão e Sara seriam pais. Não diz que Abraão e Sara iriam adotar uma criança. E às vezes Deus fez uma promessa para uma mulher que ela seria mãe, e ela precipitada foi no orfanato. Até parece que é uma boa ação, né? Só que Deus falou para ela que ela seria mãe. Ela ia gerar, ela ia ter o prazer e a alegria de gerar uma criança. Mas a pressão da sociedade, a pressão da família, porque geralmente um precipitado, ele age por causa de uma pressão. O precipitado, ele consegue dominar a ansiedade. Mas quando ele é colocado sob pressão, ele quer resolver um problema. E às vezes arruma um outro problema para a vida dele. E foi o que aconteceu com a Sara. Por isso que Davi disse: esperei com paciência no Senhor. Você tem que esperar. A vida da pessoa precipitada, ela fala palavras que depois ela se arrepende, mas depois já criou um dano, um problema. E a Bíblia fala sobre isso.
que uma decisão precipitada destrói. Lá em Provérbios 19, fala assim: não é bom proceder sem pensar. Meu Deus! Não é bom proceder sem pensar. Então, o precipitado, é um ditado popular, fala que o apressado come cru e quente. Então a precipitação faz você perder, faz você gerar um problema maior do que o que você tem vivido. Mas quando a gente busca em Deus, mas alguém fala: por que a Sara foi precipitada? Porque ela foi incrédula. Se você pensar bem, Abraão creu, mas a Sara foi incrédula, porque a Sara achou que o problema era maior do que a grandeza de Deus. Pois é que até fala que a Sara riu. Sara riu, porque as pessoas que olham e vivem o dia a dia, elas são precipitadas. Um exemplo: Deus deu uma promessa que ela vai ser daqui a 2 anos, mas o precipitado não tem paciência de esperar. Só que ele esquece que esses 2 anos que Deus falou, Deus está trabalhando, Deus está construindo, Deus está forjando, capacitando, amadurecendo, preparando ela. Você vê que quando você vai fazer um curso de cabeleireiro, você já não vai pegando na tesoura, tu senta para ouvir, porque para você ensinar você tem que sentar para ouvir. Quem não senta para ouvir não pode levantar para ensinar. Então ali ele tem primeira aula, entendeu? Oral, ele vai ouvir, depois ele vai para a prática, a teórica, né, que eles falam. Então, meus queridos, a precipitação gera problemas pro resto da vida. E o Senhor Jesus nos ensina que temos que crer que o nosso amanhã está no controle de Deus. E para a gente não ter consequências de agir na precipitação, nós temos que agir pela fé. Porque a fé nos faz crer. A fé nos faz acreditar. A fé nos traz o refrigério. E sem contar que, trazendo também para um campo espiritual, a precipitação é uma cilada do diabo. O diabo trabalha em cima da precipitação. O diabo não deixa a pessoa agir, porque o precipitado não pensa. O precipitado, ele age. Quantas pessoas brigando, elas saem até em vias de fato, depois ela se arrepende. Ele foi precipitado. Às vezes a pessoa ouve uma conversa e ela vai tirar satisfação. Ela foi precipitada, ela não ouviu, ela não diluiu, não. Ela já quer impulsivamente, ela já quer resolver. Não. O diabo quer que a gente venha ser rápido, agir por momento, sem, entendeu? Sem oração. Porque nós temos que orar. Porque no momento de imprecaução, que é isso, pastor? É agir sem pensar. Eu vou trazer um problema maior do que eu estou vivendo. Por isso que não é bom agir sem refletir. Às vezes um jogador, ele tem talentos, mas ele tem um problema. Ele é precipitado. E esse
precipitação faz ele errar, ele ficar soberbo. O precipitado não consegue ouvir. Ele se enche de razões. Não. As atitudes precipitadas destroem vidas. Mas quem planeja com cuidado vai ter fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Então, há momentos para tudo. Até para semear uma semente, eu não posso ser precipitado. Entendeu? Para ser bem preciso, atitudes precipitadas geram consequências premeditadas. Aí depois tem que voltar tudo de novo para resolver um problema. Mas se eu agir pela fé, na direção do Espírito Santo, eu não vou passar. Um exemplo, um ramo do precipitado, a impaciência. Porque a impaciência, ela provoca atitudes. E o que acontece? Geram consequências indesejáveis. Porque o precipitado agiu para resolver um problema, criou-se uma situação, mas não era aquilo que ele queria. Mas aí, gente, a pessoa fica refém. Todo precipitado, ele fica refém de consequências que não toma atitude com fé. Então, homens, mulheres, nós temos que treinar nossa mente. O Salmo 42, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então eu tenho que buscar em Deus o agir. Boca fechada não entra mosca. O precipitado, ele fala, briga. Entendeu? O precipitado, quantas pessoas casaram precipitadas e hoje traz um jugo desnecessário. Ele é um bom, ele era mais feliz quando era solteiro, mas ele foi precipitado. Ele não esperou em quem? Em Deus. Ele foi precipitado, ele vendeu tudo e foi embora para outro país, porque ele leu lá que estava ganhando muito dinheiro as pessoas, e aí ele vendeu tudo que ele tinha, pediu conta do trabalho e foi para os Estados Unidos. Mas a falta de sabedoria, de um planejamento, ele chegou lá, gastou tudo que tinha. E esses países, você tem que ir com a passagem de volta. Eles não aceitam você igual no Brasil. Você viu que a passagem do Brasil, lá nos Estados Unidos, quando você for viajar, você tem que já ir com a passagem de volta. Aí ele foi, procurou emprego, não conseguiu, não virou. Deu a data, voltou com a mão na frente e outra atrás. Literalmente voltou só com a roupa do corpo. Saiu daqui, foi para o Nordeste, saiu daqui, foi para o Sul, para o Centro-Oeste. Foi precipitado. Porque o vento bateu ao contrário, ele já entrou em desespero. Tiago 1,5 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça para Deus. Porque o antônimo de precipitado é sabedoria. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo está dizendo que essa peça não vende e a pessoa teima. Todos falam: meu, presta atenção, meu, olha só, para, pensa. Está todo mundo falando, mas ele não quer ouvir. Ele não quer ouvir. Ele quer fazer do jeito dele. Ele não quer tomar uma decisão com sabedoria.
Por isso que uma atitude mal refletida ou uma decisão precipitada é como embarcar numa viagem sem rumo. Pra onde você vai? Não sei. Eu entrei. Entrou no ônibus sem saber onde o ônibus vai. Quer dizer, totalmente precipitado. Não. Nós temos que pensar antes de agir. É melhor você passar alguns minutos pensando do que dias, meses ou anos tentando consertar aquela atitude precipitada. Às vezes o amigo quis aconselhar e ele interpretou mal, foi precipitado, rompeu a amizade, magoou o coração, foi precipitado. Não. É melhor você buscar em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Então, fica aqui a nossa direção para você refletir. Toma cuidado com atitudes precipitadas, para não trazer na sua vida um jugo desnecessário. Esperar em Deus é um ato de fé. Deus abençoe a todos. Até a próxima.